Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está no ar. Por aqui a gente segue obedecendo o distanciamento social e por isso, nossas entrevistas continuam sendo feitas de maneira virtual, viu? No programa de hoje a gente vai falar sobre os direitos que todos nós cidadãos temos garantidos na Constituição, uma vez que sejamos diagnosticados com algum tipo de doença grave, como por exemplo a neoplasia maligna, que é o temido câncer, Você vai conhecer a história de Leonardo Santos, ele que passou por um câncer, precisou se aposentar e a gente vai saber todos os processos burocráticos que ele precisou passar para garantir essa aposentadoria. Tem também um bate-papo com Adolfo Simonetti, ele que é advogado, e também tem a participação de Idaísa Cavalcante, cofundadora do Grupo Reviver, que também passou por um câncer e aí resolveu escrever um livro dando passo a passo sobre todos os direitos que nós temos. Tudo isso no nosso Vida Saudável, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Bom, nesse primeiro bloco, então, vamos conhecer a história do Leonardo Santos, ele que agora está aposentado, mas para conseguir essa aposentadoria, bom, ele vai explicar pra gente. A Constituição Federal garante mais de 30 benefícios para aquelas pessoas diagnosticadas com algum tipo de doença grave, como a neoplasia maligna, Bom, mas pouca gente sabe que esses benefícios são direitos e até chegar a esse momento é muito complicado, especialmente para as pessoas que têm pouca instrução. E vai contar um pouco da história, que teve que passar até conseguir o benefício previdenciário. Leonardo Santos de Amorim, nosso convidado de hoje. Tudo bom com você, Leonardo? Tudo bem, Luísa. Vamos contar um pouco, então, dessa história, Você solicitou o benefício previdenciário, no momento ali que tinha sido diagnosticado com câncer, resolveu, então, se aposentar, já que não tinha muita condição aí psicológica, para lidar com todo o tratamento e também ainda ter que trabalhar nesse momento tão sensível, e tão difícil, para as pessoas que passam por um câncer. Vamos falar o seguinte, é muito vaga essa legislação, que garante esses direitos à pessoa diagnosticada com a doença grave? Eu acho que, assim, para quem está atuando no ramo e tem contato diário com a matéria, tem mais facilidade. Mas até eu, que tive bastante conhecimento e estudo na área tributária, depois de trabalhar como auditor fiscal do Estado, e eu consegui fazer um curso de Direito na UFRN, mesmo com todo esse conhecimento jurídico que eu tive, eu tinha algumas dúvidas em relação a se meu caso concreto encaixaria dentro desse benefício que a legislação dá para quem sofre com essa doença. E eu tive muitas dúvidas e foi através de pesquisas que eu consegui saber que realmente eu teria direito a usufruir desse benefício, que eu acho que é uma proteção muito grande para as pessoas que estão sofrendo doenças graves e que passam por momentos de tanta fragilidade. Pois é, quais foram as principais dificuldades, Léo? Assim, muita burocracia, é difícil mesmo de entender a Constituição, Precisa de um advogado. Você já era formado em Direito, já deveria facilitar, mas mesmo assim não houve muita facilidade aí na hora, de requerer, de conseguir os benefícios. Realmente tive dificuldade. Eu não sei, eu fui procurar o setor do interne, da perícia médica, e o pessoal já lá trabalha. Eu até entendo o lado do profissional dos médicos, eles trabalham com uma posição meio defensiva em relação aos problemas que vão surgindo. Mas com cada pessoa que eu conversava, até os médicos de fora, dos médicos tratados, oncologistas que me trataram no dia a dia, que me operaram, outros que eu tive consultas, que eu tive dúvidas em qual caminho eu seguiria para o segundo ponto de metástase que eu tinha dúvida entre operar ou permanecer, já que ele tinha assumido, sem a operação. Então, consultei muitos médicos e os médicos de fora comentavam comigo que, pela experiência deles, eu teria direito a me aposentar. Então, em função de toda eu consegui chegar a uma conclusão que, no meu caso, eu me daria um direito. Eu estaria moldado nessa norma
para aposentadoria. Mas é muito subjetivo. Você começar a ler todas as legislações, você não vai ter muita clareza. É muito interpretativo e quem está no dia a dia realmente pode lhe auxiliar muito no esclarecimento das suas dúvidas. Mas, assim, eu consegui, através de muito apoio de amigos, de instituições e da família, principalmente, né, estrutura para conseguir fazer os dois processos paralelamente. Todo o procedimento de médico, né, que buscava a solução da doença, e toda essa parte de direito previdenciário, do benefício de aposentadoria, que iria trazer calma para a minha vida. Quanto tempo durou do momento em que você pensou em ter a aposentadoria, de repente entrou aí com o pedido, até a hora que foi aí a concedida, né? Foi concedida a aposentadoria? Eu fui diagnosticado em 2016, me operei no comecinho de 2017 e comecei a quimioterapia em fevereiro. Então foram os 4 meses entre diagnóstico, operação e começo da quimioterapia, que duraram 6 meses. Então, eu falei, não, já que eu quero me aposentar, resolvi, porque eu acho que me afetou o trabalho. Infelizmente, a gente precisa trabalhar, é importante demais, mas eu tive muito desgaste nos meus 20 anos que eu trabalhei no Estado. Trabalhei à beça, trabalhei muito mesmo. E isso me desgastou muito. E eu falei, não, vou me aposentar. Já que eu estou com a situação de direito, eu vou aproveitar esse benefício. Foi mais ou menos, então, que eu decidi, eram 12 sessões de quimioterapia, a partir da 4ª sessão de quimioterapia. Então, eu demorei uns 4 meses para conseguir sedimentar mesmo o processo de aposentadoria. E depois dele ser aceito, né, pelo IPERN ser analisado, a concessão mesmo definitiva demorou mais uns 6 meses nos trâmites burocráticos lá do setor, do IPERN. Você chegou a solicitar algum outro benefício além da aposentadoria? Após a aposentadoria concedida, a legislação do imposto de renda permite que o provento de aposentado por doença grávida seja isento do imposto de renda. Então, você só pode pedir a isenção do imposto de renda após o processo da aposentadoria. Da aposentadoria, ele ser efetivado e ser concluído. E ele deve ter demorado, mas eu acho que eu requeri minha aposentadoria em julho de 2017, ela foi concedida em dezembro de 2017, dezembro de 2017 ela foi concedida, com efeitos retroativos, e eu entrei com o pedido da isenção do imposto de renda em abril de 2018, uns 4 meses depois. Uns 4 meses depois ele foi efetivado, mais ou menos. Entrei acho que 2 meses depois, 4 meses depois ele caiu na minha folha, deixou de ser recolhido imposto de renda em abril de 2018. Para terminar, Leonardo, essa é a realidade de muita gente, né? Muita gente passa por uma situação como essa e não sabe como agir, a quem recorrer, o que fazer. Tem muita gente por aí, então, sendo lesado, né? Deixando de aproveitar, né? De fazer direito aí desses benefícios, porque por puro desconhecimento mesmo, né? Porque é complicado você ir até as instâncias, é difícil também a informação chegar para que ele saiba que tem o direito a esse tipo de benefício. Enfim, é uma gama de barreiras, né, que acaba lesando mesmo essa pessoa que já é tão frágil, essa pessoa que passa por um câncer ou outra doença. A primeira coisa que você tem que ter força para você se manter saudável e vivo. Acho que isso é o mais importante. E a partir desse momento que você conseguir se fortalecer, que é um caminho árduo, mas passa, você provavelmente vai precisar de apoio para fazer todas as situações. Os passos para você fazer individualmente são difíceis. Então, muito apoio de família, se você tiver disponibilidade para tentar fazer todos os processos de maneira administrativa, tudo bem. E caso você comece a ter dificuldades, obstáculos mais intransponíveis, você precisa pedir auxílios técnicos, como até pedir, ajuizar algum tipo de ação no poder, que seria o Poder Judiciário, para você conseguir realmente ter o seu direito efetivado, né, concretizado.
Se houver algum tipo de obstáculo intransponível oferecido pela administração, você tem que procurar o seu caminho, que seria o judiciário, para exercer o seu direito. Qual é a dica que você dá, né, para alguma pessoa, para alguém que esteja passando por isso, né, e que não tenha tanta informação, né, que você tem que fazer? Procurar logo um advogado, ler a respeito, enfim, que você acha assim, dica de ouro para esse momento tão frágil? Eu acho que hoje a gente tem acesso a muita informação através da internet, né? Eu acho que é um primeiro passo a você dar, você mesmo buscar, porque a pessoa que vai defender melhor o seu direito é você. É você que vai se defender, né? Mas quando tiver uma situação muito, muito difícil, que você não consiga entender, não consiga dar o passo seguinte, você precisa procurar auxílio, nem que seja do seu amigo, de algum familiar ou de auxílio de algum profissional que seja capacitado para resolver os problemas. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Nada melhor que um advogado, né, para instruir a gente sobre esses processos burocráticos que às vezes levam muito tempo. Quem participa do Vida Saudável agora é Adolfo Simonetti, advogado. É fato que muita gente desconhece as legislações, né, que dão direito a esse tipo de benefício. Esses benefícios, quando uma pessoa com uma doença grave é diagnosticada, ela pode exigir esses benefícios, mas os caminhos são um pouco complicados. Quem vai explicar isso para a gente está aqui, Adolfo Simonetti, advogado. Tudo bom com você, Adolfo? Tudo bem, Luísa? É um prazer estar aqui, viu? Eu agradeço o convite. Bom, é isso mesmo, né? São caminhos bem complicados, especialmente para aquela pessoa leiga, né? Como é que funcionam esses processos, né? Essas requisições, o que é preciso essa pessoa diagnosticada ter em mãos para que, né, possa entrar aí requerendo seus direitos? Bem, Luísa, hoje em dia, na verdade, até já está facilitando muito, né, os órgãos, principalmente o INSS e os órgãos de previdência oficiais, eles já estão facilitando bastante o requerimento do direito. Então, muitas vezes a pessoa não precisa nem de advogado. Realmente, o advogado seria importante em caso de uma negativa. Hoje em dia, os órgãos eles já orientam bem. Se você for lá, vou dar aqui o caso do IPERN, né? Se o servidor público ele for aqui no IPERN, que é o órgão de previdência oficial do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte, ele já tem uma orientação, tem requerimentos padrões. E a documentação, hoje em dia, para os casos de doença grave, ela é bem sucinta, na verdade. Vai precisar do quê? Imagine que você seja servidor público, certo? Aqui do estado do Rio Grande do Norte. E vai precisar da sua ficha funcional, da sua ficha financeira, e vai precisar do laudo médico, em que diz que você possui aquela doença considerada grave, né? Atualmente, nós temos aqui uma lista das doenças que são consideradas graves, certo? Porque também tem uma diferença, né, da doença ser grave e a doença ser considerada incapacitante. É isso que eles vão querer saber, né? Isso. Antigamente, se existia muito esse tipo de discussão. Não é porque existiam pessoas, por exemplo, que ela tinha um câncer. Tem um câncer ali da tireoide, digamos assim. E aí depois, retirado aquele câncer, ela passa durante muitos anos, às vezes, vivendo normalmente. E existia-se essa discussão se aquilo dali geraria uma aposentadoria por incapacidade. Afinal, ela, dependendo do trabalho dela, ali, ela poderia continuar trabalhando no computador, enfim. Ou se realmente, só por ela ter a neoplasia maligna, né, na verdade o câncer, ela já seria passível de aposentadoria e com isso ter isenção tributária, que é o imposto de renda. Hoje em dia isso daí já está mais pacificado. Antigamente eu me lembro que
mesmo que você conseguisse a aposentadoria, você tinha que ficar voltando a cada 5 anos para a perícia médica para saber se realmente você estava incapacitado. Hoje em dia já não, hoje em dia já é mais fácil. E em relação também à isenção tributária, né? Porque o legislador foi muito sábio, quando você tem uma doença desse tipo, além de você ter uma diminuição da sua capacidade laboral, né? Você ainda tem um gasto muito elevado por conta desse pós-tratamento. As pessoas precisam comprar mais medicamentos do que uma pessoa normal, que não teve já essa doença grave. E geralmente não, eu nunca vi um caso de cura 100%, você fica tendo esse custo para o resto da sua vida. Mesmo que você tenha uma vida normal, digamos assim, você tem aqueles medicamentos, consultas médicas. Então, a legislação ela traz uma isenção dos seus proventos de aposentadoria em relação ao imposto de renda, certo? Você já deixa ali de pagar um imposto de renda. E em relação à contribuição previdenciária, até o limite ali do regime do INSS. Você já teve já participou de algumas experiências já nessa área? Você encontrou alguma dificuldade maior ou não? Tudo, uma vez que você sabe, entende a legislação, é tudo tranquilo, é intuitivo, enfim, é fácil ou não? Teve algum problema aí nesses caminhos? Olha, graças a Deus, toda a experiência que eu tive foi em ser tudo deferido do ponto de vista administrativo. Então, se deu entrada no processo administrativo e o próprio órgão deferiu. Nunca teve essa, digamos, resistência. O que havia, dita resistência, era em razão, às vezes, da isenção tributária. Você tinha aí essa discussão sobre os laudos médicos. Mas, inclusive, agora, recentemente, o STJ editou uma súmula 627. Ela diz que não é preciso mais que você tenha os sintomas da doença grave para que você tenha o direito à isenção tributária. Adolfo, a gente falou muito dessa isenção, da aposentadoria, mas aqueles direitos que também estão assegurados, né, na legislação, que é tipo direito à passagem aérea para o caso de um tratamento fora do estado, ou nem fora do estado, né, fora do município, do local onde você mora, né, hospedagem, né, que tudo isso é garantido pelo SUS, mas pouca gente ainda, né, desconhece isso. Como você falou, né? O SUS hoje ele dá um tratamento amplo, é um sistema que, se você olhar digamos, os fundamentos dele, ele é lindo, né? É lindo. É lindo. Ele dá todo esse sistema, e muitas vezes os municípios, é importante saber que geralmente o atendimento da população é no município, né? É onde eles têm mais acesso, onde eles encontram mais ali uma resposta rápida. Então, muitos municípios, eles têm serviços de transporte. Por exemplo, aquele tratamento que não é feito ali no interior por ausência de uma unidade de saúde com um equipamento mais complexo. Então, o município, o cidadão, ele pode ir lá no município, ele vai solicitar o transporte junto à unidade de saúde que atende ele lá. E aqui tem um transporte gratuito, digamos aqui, para a capital, por exemplo, para fazer o tratamento aqui. Isso tudo daí, realmente, eu concordo com você, as pessoas não sabem tanto, deveria ser mais divulgado, às vezes elas deixam de fazer um tratamento desse por desconhecimento mesmo, né, dos seus direitos e desconhecimento de como funciona. Não sai daí que tem mais Vida Saudável, a gente fala no próximo bloco com Idaísa Cavalcante, cofundadora do Grupo Reviver. Idaísa Cavalcante, ela é cofundadora do Grupo Reviver e escreveu o livro Manual do Câncer de Mama, com dicas sobre os direitos, né, que todos nós temos, uma vez que sejamos aí diagnosticados com essa temida doença. É ela que conversa com a gente agora no Vida Saudável. A gente costuma dizer que só sabe quem passa por uma situação dessa, né? Todos os meandros, as dificuldades mesmo, só sabe direitinho
quem realmente está precisando, né, lutar por esses direitos, garantir esses direitos. E foi isso que minha amiga Idaísa Cavalcante fez. Advogada, procuradora do Rio Grande do Norte, é também fundadora, uma das fundadoras do Grupo Reviver, e foi uma dessas passagens, né, do câncer de mama que ela viu que precisava lutar pelos direitos. Não foi assim, Idaísa? Tudo bom com você? Tudo ótimo, foi exatamente assim. Quando a gente está doente, ainda mais com uma doença grave, a última coisa que a gente quer pensar é nos direitos, né? Mas como eu era da área, sempre tinha alguém, ai, Daísa, você vai deixar de pagar imposto? Você vai comprar carro com desconto? Sempre tinha algum colega que dizia alguma coisa como se fosse um alento, né? Uhum. E realmente, quando eu comecei o tratamento, a minha própria psicóloga dizia, eu não conseguia ler, porque uma das características do câncer, não é do câncer, é do tratamento de quimioterapia, é que tira um pouco sua concentração. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu não conseguia ler. E assim, todo mundo me dava livro, mas eu não conseguia concluir nenhum de leitura. Então eu comecei a escrever, fazer tipo um diário e resolvi pesquisar os direitos que os colegas tanto falavam. E vi como era difícil, não era tão fácil. Não era assim, teve câncer, eu provo que tive câncer e você isenta de pagar o imposto de renda. Não, não era assim. Então eu comecei durante o tratamento a fazer um estudo de toda essa legislação. E fiquei muito impressionada como era complicado. Aí resolvi escrever e fiz um compromisso comigo mesma. Quando terminasse, se desse tudo certo no meu tratamento, eu iria tentar fazer um manual contando um pouco da minha história e enumerando toda essa legislação e explicando toda essa legislação que pode beneficiar as pessoas com a doença grave como câncer. E assim olha, foi feito. Daí surgiu o Manual do Câncer de Mama, Dicas e Direitos para uma Melhor Qualidade de Vida. Já está na 3ª edição e é realmente um manual. É a forma que você tem que fazer para buscar, né, garantir esses direitos, que parece, por estar na lei, a gente tem direito, mas não é assim. Quais foram as principais dificuldades daí? Por exemplo, o que se procura muito é a isenção do imposto de renda. A isenção do imposto de renda só é dado a quem é aposentado por invalidez. Aí tem que pedir, então, uma aposentadoria. Exatamente. E por invalidez, porque nem todo câncer se concede aposentadoria por invalidez. O que hoje é muito bom. Antigamente, não. Era uma sentença de morte o câncer. Mas com os tratamentos, com o progresso da ciência, hoje não é assim. Apesar de que a lei fala em neoplasia maligna. Está lá na lei. Foi neoplasia maligna, está aposentado por invalidez. Mas as juntas médicas não estão concedendo aposentadoria por invalidez a todos, a não ser que você apresente algum problema. No meu caso específico, eu perdi a mama direita e tive que reconstruir com o músculo das costas. Isso significou o quê? Eu fiquei mutilada. Eu perdi a mama e ainda perdi o grande dorsal. Isso significou que eu perdi também 30% da força no meu braço direito. Eu trabalho só com computador escrevendo. Eu fiquei quase inviável de trabalhar, né? Eu hoje, no Reviver em casa, eu fico no máximo 1 hora, porque senão me dói ainda as costas. Mas eu não podia trabalhar só 1 hora como procuradora. Então, eu consegui realmente minha aposentadoria por invalidez. Para ir requisitar, isso então, tudo é um passo, né? Aí você a consegue isenção. a aposentadoria, tem que ir para a junta. Aí você entra na Receita, também entrega os documentos. O mesmo acontece com a compra do carro. Você tem que primeiro mudar a sua carteira, você tem que ir ao Detran, provar que você tem algum defeito. Então, o próprio Detran tem que conceder a deficiência, coloca na carteira, aí eu começo todo o processo. E assim, né, você citou alguns, mas assim, são pelo menos 30 direitos fundamentais que são garantidos a essas pessoas, né, que foram diagnosticadas com neoplasias, né, ou doenças graves, né, que invalidam aí a pessoa. Os 30 direitos são dos pacientes, de todos os pacientes. Quando eu relaciono,
são de todo paciente, são pelo menos 30 direitos. Em relação aos direitos específicos para quem tem doença grave, especialmente o câncer de mama, nós temos em torno de 15. E agora temos um novo. Eu digo novo porque ainda não está sendo usado. Pelo menos aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, eu não conheço nenhum. Chama-se o Testamento Vital. Esse não é lei ainda. Esse é uma norma. Projeto de lei? Não, é uma norma do Conselho de Medicina que chama-se de diretrizes tratativas, diretivas antecipadas de vontade do paciente. Trocando em miúdos, isso significa o quê, essa norma? É o documento. Qualquer pessoa lúcida com idade igual ou superior a 18 anos poderá registrar, prévia e expressamente, seus desejos sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber, no caso de sofrer ou vir a sofrer de doença grave em fase terminal e estiver incapacitada de expressar livre e autonomamente sua vontade. O que é que significa isso? Você está terminal, já tentou todos os tratamentos, aí para que você vai ter que ir entubada? Você está em casa, terminal mesmo, na paz, não leva para o hospital para entubar. Para quê? Então, se você tem esse testamento, é para deixar você na paz, não precisa mais tanto sofrimento. É eutanásia? Não, não é nada disso. É a vontade sua ser respeitada. Para que mais sofrimento se não tem jeito? Temos outro muito importante que ainda não é posto em prática. Esse é para o câncer, especialmente o câncer de mama. É a lei dos 60 dias. Quando você pega o resultado da sua biópsia, você tem que, com 60 dias, dar início ao tratamento do câncer. Infelizmente, isso não funciona. No Brasil, entre o diagnóstico, né, você ter o resultado do exame até o tratamento, está demorando 200 dias. Quase um ano. E a lei diz que são 60. Então, quer dizer, essa é uma lei de 2012 também, mas que ainda não conseguiram fazer valer e colocar em prática. O que é uma pena, porque o grande segredo é o diagnóstico precoce. Você descobre precocemente. Sua chance de cura é 95%. Aí você só vai fazer a cirurgia, o tratamento 200 dias depois. Me perguntam muito em relação ao tratamento fora domicílio. O SUS garante o tratamento fora domicílio. Às vezes tem gente que diz, vem muita gente do interior. Claro, se no seu interior não se trata do câncer, tem que vir onde trata. E o SUS é obrigado, é lei, é norma, tem resolução, obrigado a tratar. Da mesma forma que você tem uma doença grave que não é tratada aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, o SUS também paga. Se é em São Paulo que tem, seu médico faz todo um relatório, você vai à Secretaria de Saúde, tem uma papelada grande para preencher, mas o SUS banca tudo, inclusive o acompanhante, passagem de avião, diária, todos os médicos. E Daísa, vamos agora falar sobre esse livro, né, que foi tão importante, acho que tão importante para tanta gente que teve acesso e aí sim passou a conhecer esses direitos. Ele ainda está à venda, ele está disponível aí online, como é que tem sido essa distribuição? Está aqui o livro, certo? Se alguém tiver interesse em comprar, nós temos nas lojas Mulher Rendeira da Afonso Pena e do Midway e também através do site do Grupo Reviver, www.gruporeviver.com, ou então pode me mandar um e-mail isacavalcante@me.com. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Não esquece, se puder, fique em casa.